Bem, boa tarde. Para essa atividade, eu escolhi uma questão do Enem 2018, a questão 179 da prova amarela, e ela vai tratar de figuras circulares. A questão fala o seguinte: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Ou seja, quando a questão diz que esses dois círculos, passeio e chafariz, são concêntricos, ela está querendo dizer que eles compartilham o mesmo centro, porque o centro do chafariz é aqui e o centro do passeio também é aqui. Continuando a leitura da questão, o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente a um chafariz, medida a distância entre dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB de 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Bem, a questão ela pede que a gente descubra a medida da área do passeio que foi encontrada por esse engenheiro. Para encontrarmos essa medida, nós vamos precisar resgatar duas informações. A primeira foi dita no início do enunciado, onde fala que os círculos do passeio e do chafariz são círculos concêntricos, que eles compartilham o mesmo centro. E essa segunda informação é mais uma questão de conhecimento mesmo, de análise, porque quando você observa a figura, você percebe que essa área, essa medida de área do passeio, esse círculo do passeio, é justamente uma coroa circular que é dita nos livros matemáticos. E para calcular essa área, ela existe uma fórmula, que é π vezes o raio do círculo maior ao quadrado, menos π vezes o raio do círculo menor ao quadrado. Bem, a questão ela não nos dá o raio do círculo maior nem do círculo menor. Então, para resolver, para calcular a área dessa coroa circular, a gente vai precisar pegar o valor desses raios. A questão ela nos dá uma medida de reta, essa reta AB aqui, que mede 16 metros, que está tangente ao círculo do chafariz. Então, puxando uma linha reta aqui, aqui seria o raio do chafariz. Puxando uma reta do centro para o ponto B, você percebe que essa medida aqui é o raio maior do círculo do passeio. Então, quando você observa a figura novamente, você percebe que essas duas retas, que é o raio do círculo menor e o raio do círculo maior, juntamente com a metade dessa reta aqui tangente, você percebe que isso forma um triângulo retângulo. E a medida desse cateto aqui é de 8 metros. Com essa nova informação, nós podemos aplicar a regra de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. E aplicando uma fórmula com essas variáveis, nós temos o seguinte: a hipotenusa vai ser o raio maior ao quadrado igual ao R menor ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é a metade da reta lá que está tangente a um círculo menor. Resolvendo essa parte aqui, 8 ao quadrado é igual a 64. Passando o raio menor para o outro lado, nós temos a seguinte equação agora, que é R maior ao quadrado menos o R menor ao quadrado igual a 64. Bem, agora nós temos uma informação que pode ser aplicada nessa fórmula de área. Com isso, nós temos o seguinte: quando você analisa essa fórmula, essa área da coroa circular, você percebe que eles têm em comum, esses dois termos aqui, eles têm em comum o π. Então, dá para usar, botar em evidência, ficando assim. Então, a gente pode utilizar esse resultado aqui e colocar nessa outra equação. E substituindo, nós colocamos aqui o 64, ficando o resultado final 64π, sendo a alternativa correta a letra D.